Boa noite. Ora, vamos para mais uma aula de escola bíblica sobre a pessoa do Senhor Santo Espírito. Vamos para estudar mais um bocadinho da Palavra de Deus sobre a terceira pessoa da Trindade, sem medos e sem, acima de tudo, sem óculos doutrinais ou sem balas teológicas. Começando pelo princípio, e eu já tenho vindo a falar nisto. Tiago, corta-me só o som aqui atrás, porque está a fazer ressonância aqui atrás de mim. Faz favor. Começando pelo princípio, o Espírito Santo de Deus não é a força ativa de Deus. Essa doutrina é uma doutrina falsa, ensinada pelos testemunhas de Jeová. Está totalmente incorreta, porque o Senhor Santo Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Muitos podem dizer, mas a Trindade não está mencionada na Bíblia, mas a Bíblia fala nas três pessoas de Deus. Os três são sempre presentes. Não são os três que aparecem nos carvalhais de Manré a Abraão, até porque aí é só Deus que aparece, Deus Pai, com dois anjos. Os anjos depois prosseguem para Sodoma e Gomorra e o Senhor Deus fica a conversar com Abraão. O Senhor Santo Espírito é mencionado desde o princípio da Bíblia até ao fim da Bíblia, em muitas ocasiões, em muitos momentos, e particularmente é uma pessoa extraordinariamente importante na vida da Igreja e na vida do crente, principalmente a partir do momento que Jesus Cristo ascende aos céus. Logo aí, o Espírito Santo de Deus ocupou o lugar dele, porque ele próprio disse, eu enviarei o meu Consolador. O Senhor Santo Espírito não é apenas um dos elementos da Trindade Divina de Deus, não é? Ele é o nosso Consolador, Conselheiro, Companheiro inseparável, que nunca nos deixa, nunca nos desampara. E ele veio cumprir aquilo que Jesus disse, não vos deixarei órfãos, darei o meu Consolador. Ele é o nosso Consolador, ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? O apóstolo Paulo ensina-nos que ele é em nós a presença de Deus contínua, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ora, se nós somos o templo que lhe pertence, quer dizer que ele está em cada um de nós. No Antigo Testamento, há várias menções à presença e à pessoa do Senhor Santo Espírito. No Novo Testamento há muitas mais. Mas eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, na criação, ele é mencionado, ele está presente. Era o Espírito que incubava tudo aquilo que estava a ser falado por Deus Pai e por Jesus, que era e é a Palavra. Diz que o Espírito pairava sobre as águas para gerar aquilo que estava a ser falado e a ser feito. Lembro-me também de uma passagem em Juízes que diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Gedeão e, ao fazer isto, tirou-lhe toda a covardia, todo aquele medo, porque Gedeão tinha um espírito de covardia. Mediante as circunstâncias que estava a passar e aquilo que era a realidade da nação na altura, naturalmente que se fosse hoje não seria muito diferente pelos tempos que estamos a viver, não é? Lembro-me também que quando Sansão, também em Juízes, era utilizado por Deus, diz que o Espírito de Deus se apoderava dele. Lembro-me também, durante aquele período no deserto do povo de Israel, isto é um pouco mais atrás, o Senhor Deus enviou o seu Espírito, portanto o Espírito Santo de Deus, para dar inteligência, sabedoria, conhecimento a dois homens, que lhes deu capacidade de invenção,
capacidade de criação, de execução e de ensino aos outros. E aqueles dois fulanos construíram o tabernáculo mediante as instruções de Deus, fizeram peças que se calhar nunca tinham feito na vida, porque diz que o Espírito do Senhor capacitou-os para engaste, para escultura, para costura, por exemplo, lembro-me desse pormenor, sim, obrigado, e também a preparação de madeiras, tecidos, tingir os tecidos, fazer tudo aquilo. Isto impressiona-me bastante, porque às vezes nós dizemos assim: eu tenho o espírito criativo de Deus, por isso eu posso criar. Não temos nada disso. Eu tenho um talento de Deus. Eu quero-vos dizer que nem sequer o talento é nosso. Tudo vem de Deus e tudo é dado pelo Senhor Santo e Espírito. E tudo aquilo que ou são as nossas capacidades, não é emprestadas, mas são-nos alocadas como sendo a presença do Espírito Santo em nós. Agora vocês dizem-me assim: mas aquela malta que está no mundo e que tem esses talentos todos, é o Espírito Santo de Deus? É. Porque se vocês forem ver o que está escrito em Joel capítulo 2, e até podemos lá ir, podemos começar com Joel capítulo 2, hoje começamos com um versículo um bocadinho diferente daquilo que temos ido buscar. Joel capítulo 2. Joel é um dos chamados profetas menores, mas não deixa de ser a palavra de Deus e ter uma importância, quanto a mim, vital naquilo que é as profecias messiânicas, ou seja, profecias que falam de Jesus Cristo e daquilo que Ele faria e representa. E lembro-me que está em capítulo 2, se não estou em erro. Portanto, Joel, acho que o meu Joel foi de férias. A minha Bíblia é diferente, Rui, mas obrigado. Está aqui. É antes da Amós. Joel 2, olha aqui. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ora, paramos já aqui, vamos continuar a ler, mas paramos aqui, sobre toda a carne, portanto, sobre todo o ser vivo, ser humano vivo. Já encontrei. Joel capítulo 2, versículo 28. Portanto, ou seja, sobre toda a carne. O que isto quer dizer? Que o Espírito de Deus dá talentos, dá capacidades e até habita em certas pessoas que não seria suposto fazê-lo, mas há um propósito de Deus para tudo. Está um bocadinho. E depois, o que é que faz? Faz com que essa pessoa opere extraordinariamente nessas capacidades, nesses talentos. Mesmo muitos deles até ainda não têm Jesus. Vocês estão-me a compreender? Portanto, o que é que a gente aprende aqui? Que o talento não depende de eu ter Jesus no coração. Primeiro, Deus dá a quem Ele quer, como Ele quer, na quantidade que Ele quer. Olha, eu, por exemplo, há bocadinho, vocês estavam lá embaixo a orar. Eu estava ali no meu pseudo-escritório, ainda não é escritório. É um escritório com 200 metros quadrados, em um open space. E lembrei-me de um versículo que está em Jó, capítulo 1, versículo, se não estou em erro, 27. Não vamos abrir, mas diz assim: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó disse aquilo porque tinha acabado de perder os filhos e as filhas, tinha acabado de perder a riqueza toda, tudo o que tinha. Ficou só ele e a mulher e a casa. E ele podia ter-se virado contra Deus, a nossa conversa. Ele podia ter ficado revoltado, mas não.
rapou o cabelo, rasgou as vestes, cobriu-se de cinza e disse este versículo bíblico que deve ficar marcado na nossa vida. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isto mostra o quê? Humildade e gratidão, coisa que hoje não há. Humildade e gratidão. Irmãos, a maior parte das vezes, vejam uma coisa, nós pedimos algo a Deus, Deus dá e a gente esquece de Deus logo imediatamente. Eu tenho um caso muito óbvio para vos contar. De alguém, um casal que estava desempregado, Deus deu emprego à mulher, com um salário adequado, e logo o que aconteceu? Desapareceram da igreja. Há tempo para tudo, menos para vir a Jesus e menos para dar graças a Deus. Ser grato. Mostrar que sou grato. Com o primeiro salário que essa irmã teve, podia ter trazido uma oferta especial a Deus. Eu não estou a falar de dinheiro, mas a atitude do coração. Mas qual foi a primeira grande atitude? Foi comprar telemóveis novos para os filhos. E eu pergunto, quando Jesus vier, algum desses telemóveis vai subir? Então, para quê? E se calhar já tiveram que o trocar, o ecrã já partiu, deixam cair no chão, porque é dado, não é? O dado nunca nos custou nada. Vocês estão-me a compreender. Sabe, eu sou muito... compreenda que não é ser egoísta, mas eu sou muito... Não é mesquinha, mas eu sou muito cuidadoso com aquilo que eu tenho. Porque tudo o que eu tenho custou-me muito a alcançar. Estão a perceber? Então, incomoda-me que alguém não tenha o mesmo cuidado que eu tenho. Eu não me importo de emprestar coisas, de ajudar, até de ceder e até dar o que eu tenho, porque eu não estou agarrado às coisas, mas custa-me ver que as pessoas não dão valor. Atirar o telefone para cima da mesa, isso para mim é impensável. Impensável. Eu tenho aquela mala que eu agora não tenho levado para Évora, né? O Carlos gostava muito, ou o presbítero São Manuel, o meu trolley, gostava muito de levar a mala, e às vezes eu dizia assim a eles, cuidado que essa mala tem que durar até Jesus vir. E a mala já está muito velhinha, mas ela tem que durar até Jesus vir, porque eu não quero comprar mais nenhuma. Vocês estão a perceber? São pequenos. O Tiago está farto de me dizer, o portátil que tens lá embaixo está gasto, podemos-lhe pôr, super, hiper, podemos-lhe pôr mais memória, mas não vai ajudar. Mas eu gosto. E ele caiu, há 2 anos atrás, deu uma queda lá no aeroporto em Lisboa, caiu de bico mesmo no chão, partiu um dos suportes, mas ele abre, ele funciona, está tudo bem. Vocês percebem? Ou seja, sejamos gratos e cuidadosos com aquilo que Deus nos dá. Porque aí mostramos que somos verdadeiramente humildes. E Deus honra o humilde. A Bíblia diz que Deus honra o humilde e faz frente ao soberbo. E quando nós somos soberbos, adivinhe lá quem é que não está dentro de nós? O Senhor Santo e Espírito. Ele não pode habitar num coração soberbo, um coração orgulhoso. Às vezes eu, como pastor, digo, tenho muito orgulho na igreja que eu pastoreio, mas não sou orgulhoso. Acha que eu tenho dificuldades em pedir perdão a alguém ou pedir desculpa por algum erro que eu tenha cometido? Não, eu sou o primeiro a fazê-lo e não me custa nada fazê-lo. Não me cai nenhum braço. Mas às vezes nós temos essa dificuldade e esse orgulho faz-nos cair no chão. Porquê? Porque não permitimos que o Senhor Santo Espírito domine sobre a nossa vida. A semana passada, o presbítero Zé Manel lembrou-me muitíssimo bem a passagem de Provérbios 6. Tínhamos estado a falar nisso antes da reunião e durante a escola bíblica lembrei-me logo dessa passagem. Olhos altivos, língua mentirosa, pés que se apressam a correr para o mal, e vimos esse pormenor. Hoje, o Senhor está-nos a transportar para o perigo da soberba e o perigo do orgulho e da arrogância e da jactância que retira de dentro de nós
a presença do Senhor Santo Espírito. É suposto Gálatas 5 ser real em nós, porque é onde está a descrição do fruto do Espírito. São 9 manifestações do fruto do Espírito que deveríamos ter continuamente em nós. E quando olhamos para aquilo e alguma manifestação não está manifesta em nós, daquele fruto do Espírito, temos que pensar porquê e temos que ir à presença de Deus, porque é sinal que não temos a plenitude do Espírito em nós. Eu estava a dizer a eles há bocadinho que durante estas últimas 2 semanas eu estive, mesmo no trabalho, mais dedicado a Deus, a ouvir a palavra, e vocês sabem que eu sou esses pregadores que já partiram, porque eles já não podem pecar, já não me podem desiludir, e então eu... Quando eu ouço que algum dos bons é promovido à glória, eu ponho logo na minha playlist para começar a ouvir, ou voltar a ouvir. Não só ouvir a palavra de Deus, mas também louvor e adoração. Buscar a presença de Deus, buscar a presença de Deus. E às vezes é preciso ouvir aquele hino e voltar ao princípio, E, mas vai desgastar. Não desgasta nada, a palavra nunca desgasta. E posso-vos dizer uma coisa, que quando o hino que estamos a ouvir é mesmo de Deus, é mesmo da palavra de Deus, acontece o mesmo quando lemos a Bíblia. Mesmo que você leia o mesmo versículo todos os dias, há sempre uma coisa nova que apanhamos daquele versículo. A palavra está sempre viva em nós. E quando nós ouvimos e louvamos a Deus com um hino que tem palavra genuína, acontece isso. Há sempre qualquer coisa nova naquele hino que nós nunca ouvimos antes e que dizemos assim, que maravilha isto que eu estou a ouvir hoje. Vocês estão a compreender? Há pessoas que gostam muito, só para vocês perceberem porque é que eu estou a dizer isto, gostam muito da costeleta de novilho, que geralmente tem tendência para ser daquelas que sai fora do prato. Não vai a correr, mas é grande, sai fora do prato. Há pessoas que gostam mais da parte da gordura, da parte de fora, e deliciam-se com aquela parte e deixam o resto para outro, quando dividem com a esposa. Há pessoas que gostam mais da parte do osso. E há outros que gostam é do tutano. Gosto das partes assim mais altas e gosto do tutano. Ou seja, dentro de uma pequena peça de comida, há 3 ou 4 ou 5 coisas diferentes que cada um gosta mais. Vocês estão a compreender? Acontece a mesma coisa quando nós estamos a estudar a palavra de Deus. Há sempre uma coisa nova, há sempre um sabor novo, há sempre um momento novo, há sempre uma revelação do Espírito nova em nós. E isso é o quê? Rios de água viva a brotar do nosso ser. E quando é que eu consigo crescer mais nessa área? É quando eu começo a brotar essa água viva para os que me rodeiam. Em que os outros começam a dizer assim, tu trazes-me paz. Eu hoje ouvi uma pessoa, uma colega de trabalho, a dizer assim, eu tenho que ficar ao pé dele, porque eu sei que se eu estiver ao pé dele, eu tenho a proteção de Deus. Eu até fiquei de boca aberta a olhar para ela. Não, eu tenho que ficar ao pé dele, porque eu sei que se eu estiver ao pé dele, Deus está-me a proteger, eu tenho a proteção de Deus. E eu fiquei... São coisas que a gente sabe, mas nós ouvimos aquilo e ficamos... Isso é o quê? Os outros a reconhecerem que o Espírito Santo de Deus está em nós. Olha este segredo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não é aquela que diz eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é aquela que diz assim, é aquela que os outros dizem ela é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E quais são as evidências? Paz, amor, perdão, calma, solução. Às vezes ficamos macambúzios. Olha, eu quero dizer isto a vocês, apesar de a Bíblia mencionar muitas das vezes que
E é uma das manifestações do fruto do Espírito. Alegria, gozo. Perdão, desculpem. Alegria, gozo. Ok? Faz parte. Mas quando nós temos a plenitude do Espírito e estamos atentos à voz do Espírito Santo de Deus, sabe o que é que costuma acontecer com muita frequência em nós? Tristeza, angústia. Porque temos o Espírito Santo. Não. É o que se está a passar no mundo e o Espírito está entristecido. O Espírito está triste. E o que é que diz a palavra de Deus? Que Ele faz por nós e por aqueles que são nossos. Que Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Com quê? Com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos inexprimíveis, na maior parte das vezes, vêm da tristeza. Vêm da angústia, vêm daquela sensação de impotência humana. Mas muito pode, nunca se esqueça disto, Tiago, capítulo 4, muito pode nos seus efeitos a oração do justo. Muito pode nos seus efeitos. Nunca desista de buscar a Deus. Nunca desista de orar por alguém. Nunca desista de orar e não peça, agradeça. E nunca desista de levar à presença de Deus a salvação dos seus. E eu digo-vos, eu estava a dizer há bocadinho a eles, eu vou comentar, vou tornar público o meu pensamento. A ira de Deus está prestes a cair, prestes. A taça já está inclinada. A taça já está inclinada. E a ira de Deus vai começar a cair. E ainda não é a parte física, ainda só é a parte espiritual. Porque o julgamento de Deus começará pela sua casa, pela sua liderança. Uma das nossas irmãs da nossa igreja teve um sonho que havia um edifício grande, alto, grande, assim largo, robusto, e vinham umas águas que embatiam com violência nesse edifício, levavam tudo à volta. E ela estava num sítio alto, mas como se fosse pertença do edifício, mas não estava no edifício. E quando eu fiz mais perguntas a essa irmã, ela explicou-me algumas coisas e eu percebi que o edifício era a igreja. E que as águas que eram brancas era a santidade de Deus. E o que é a santidade a ser derramada sobre a terra? A ira de Deus. O julgamento de Deus. Pastor, mas nós estamos... Dizia-me esta semana nas redes sociais. Eu não o levo a mal. Calce lá com isso da ira. Deus é amor. E não é verdade? E eu concordo, Deus é amor. Mas é impossível Deus ser amor sem ser um Deus de justiça. E até de ira. O apóstolo Paulo disse: irai-vos, mas não pequeis. Dando o exemplo de Jesus. Jesus fez o que fez lá no templo. Expulsou os vendilhões. Agora eu pergunto, Deus não amava os vendilhões? Claro, Jesus queria até que eles se arrependessem. Mas teve que os expulsar, porque a casa do meu pai nunca será antro de negócio. Foi o que Jesus disse. E espalhou, eu imagino ele a espalhar o dinheiro pelo chão para os pobres apanharem. Os denários todos ali, as dracmas, os pedacinhos de ouro. E o sal, não se esqueça que o sal era a moeda na altura também. Muito valioso, muito difícil de extrair. Vocês estão a compreender? Portanto, temos que dar valor a isto e temos que entender que a ira faz parte do amor. A ira, quando vocês se zangam com os vossos, ninguém se zanga porque não gosta do filho, ou do marido, ou da esposa, ou não gosta do sobrinho ou do neto. Nós iramos-nos porque gostamos deles e queremos eles melhores. Não os queremos a ver a definhar, a cair por caminhos que não são de Deus, certo? Qual é o pai que bate? Um pai normal, que bate num filho por prazer. Ninguém tem prazer a bater num filho. É uma dor. Eu nem quero imaginar porque eu não tenho filhos, mas a Dona Ninja, é uma dor ter que os castigar, ter que os pôr na ordem, mas estamos a salvar a alma deles do inferno. Do inferno. E não estou a falar do inferno espiritual. Estou a falar do inferno que é uma vida
sem valores, sem princípios, sem respeito. Estão a compreender o que eu estou a partilhar, não é? E o que é isto? Uma vida sem princípios, sem valores, sem respeito, uma vida sem orientação, uma vida sem o Senhor Santo Espírito. É uma vida sem o Senhor Santo Espírito. Então, por isso é que é importante nós aprendermos a palavra de Deus acerca dele, porque ele é a terceira pessoa da Trindade, mas para mim ele é a pessoa mais importante. Olha uma coisa, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Deus perdoa todos os pecados? Sim ou não? Há um que não tem perdão, que é o pecado da ofensa contra a santidade do Espírito Santo de Deus. Falaste contra o Pai ou o Filho, perdoa. Contra o Espírito, nem tendo vindo ao perdão. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado da ofensa à santidade do Espírito Santo de Deus. E tem um fruto terrível, que é a morte eterna. Então é importante nós termos cuidado e entendermos que por causa da santidade do Senhor Santo Espírito, que devemos de falar nele e dele com toda a reverência e temor, com respeito, estamos a permitir, ao falar nele, que a verdade suba como cheiro aprazível e agradável em sacrifício. Porque, irmãos, podíamos estar aqui a falar hoje de outros assuntos, mas ao falarmos do Senhor Santo Espírito, é com a intenção de nos trazer, não é curiosidade sobre Ele, mas é desejo de aprofundar o nosso relacionamento com Ele, aprofundar o nosso temor a Ele e o temor a Deus Pai e à Palavra de Deus através dEle. Ele sendo o nosso companheiro, quer dizer que nós nunca estamos sós, para o bem e para o mal. Então, se não estamos sós para o mal, Ele vê os nossos pecados e Ele não se agrada. Ele é aquela voz que o mundo e a filosofia lhe chamam consciência, que sussurra ao nosso ouvido e diz: não faças isso, não digas isso. Aquela voz que você ouve no seu ouvido a dizer: não digas isso, e você diz, Ele alertou. Muitas pessoas vão dizer: eu nunca ouvi a voz do Espírito de Deus, como é que eu estou a ser acusado disso? E depois Deus vai-nos mostrar. Todas as vezes que o Espírito Santo nos disse: não faças isso, não digas isso, não penses isso. Irmãos, muitas das vezes... E para, exato. Sossega, sossega. Aquela voz que diz assim: que é isso que estás a sentir? De onde é que isso vem? Aquela voz que me diz a mim assim: escuta-me, eu preciso que tu ouças isto. É uma voz que nos desnuda, que nos descasca como uma cebola. Ficamos expostos. Não podemos esconder nada dele. Não podemos fugir da presença dele. Foi esta voz que falou com Elias no Monte Sinai. Não foi esta voz que falou quando Paulo caiu ao chão, à porta da cidade de Damasco. Mas foi esta voz que disse a Paulo: a minha graça te basta. Vocês compreendem a diferença? Então qual foi a voz que ele ouviu à porta da cidade de Damasco? Foi a voz de Deus Pai. Aliás, até foi a voz de Jesus. Quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. E faz todo sentido, porque era uma voz forte, poderosa. E a Bíblia diz em Apocalipse, o apóstolo João descreve como uma voz de som de trombetas, ou som de muitas águas. Uma voz
poderosa, forte, que irrompe. Mas o Senhor Santo Espírito não é assim. Ele fala com uma voz mansa e delicada. Nunca nos faz perguntas que nos levem à dúvida. E nunca nos põe em causa a doutrina. As perguntas que o Senhor Santo Espírito nos faz nunca começam com: o que é que está escrito na Bíblia? O que é que foi assim que Deus falou? Porque esta voz, que é uma imitação, é a voz de Satanás. E foi assim que ele enganou Eva, foi assim que ele enganou Sansão, foi assim que ele enganou Saúl, foi assim que ele enganou Judas e enganou muitos outros que vocês podem ler na palavra de Deus na Bíblia, não é? Vocês estão a compreender? Mas a voz do Senhor Santo Espírito é mansa e delicada. E outra coisa, nunca nos faz perder a dignidade. Às vezes vai haver uma voz mansa que nos vai dizer assim: diz-lhe isto. Diz agora. Não percas a oportunidade. Mas o Senhor Santo Espírito geralmente diz-nos assim: shh, cala-te. Deixa comigo. Busca-me. Não te tenho eu dito para confiares em mim? É tão bom ouvir esta voz. É uma voz que, sabe, é como se fosse um travão. É como se estivéssemos a 200 e de repente reduzimos à velocidade normal. Quando não se ouve e a seguir ouve-se mal, para tudo. De todas as vezes que eu ouvi o meu nome ser chamado, o Senhor sempre me livrou da morte. Sempre. De todas as vezes que eu vou andar na rua ou fazer outra coisa qualquer e eu ouço o meu nome e eu vejo e não vejo ninguém, é para me livrar da morte ou de uma coisa muito grave naquele momento. A primeira vez nem foi o meu nome, foi o assobio da Dona Ninja. Eu estava no Pinhal a brincar com um amigo, o Hugo. Estávamos a fazer cidades para os carrinhos na terra. E eu começo a ouvir o assobio da minha mãe. O assobio. Aquela coisa que ela diz que é o assobio. É dela e só dela. Que não tem nada de assobio. Mas onde quer que a gente estivesse, só víssemos aquilo, as antenas ficavam no ar. E lá íamos nós. E eu ouvi aquilo uma, ouvi duas, e eu disse assim a ele: espera aí um bocadinho que a minha mãe está-me a chamar e já venho. E fui, cheguei a casa, a chave estava na porta, outros tempos. Entrei em casa, a minha mãe estava a depenar uma galinha. Era um cheiro, uma coisa. E eu disse: chamaste-me mãe? E a minha mãe disse: não. Tenho estado aqui. E a bicha lá estava, dentro de água quente, com as patas no ar. Mas eu ouvi o teu assobio, de certeza que não me chamaste. Estou-te a dizer, a mãe tem estado aqui. Está bem. Olha, eu estou ali ao pé da casa da Dona Idalina, isto foi exatamente assim que eu lhe disse. Estou a brincar com o Hugo e vou voltar para lá. Fechei a porta e fui. Quando lá cheguei, ele estava encostado a uma árvore, estava uma cobra enorme na direção dele, parada. Se eu não tenho ido, ela vinha por trás de mim e tinha-me mordido. Tinha-me picado. Eu acabei por fazer barulho e ela virou-se para ver quem era. Já que é o gajo, quem? E ele saltou por cima da bicha e corremos. Deixámos lá os carros e tudo, fomos lá buscar só no dia a seguir. Pois agora estou-me a lembrar da história e estou a pensar que passei a noite a pensar: os carros ficaram lá. Cobrem da boca. Estamos a conversar com mais pessoas e ouvir o nome faz parar. A frase muda e a gente fica assim: porquê? Mas chamar a atenção, para. Sim. Eu trabalhava em Chelas, isto foi no ano 2000.
Eu trabalhava em Chelas, eu tinha 21 anos. E em frente ao Isel existe uma passadeira muito grande, porque aquilo tem 2 ou 3 vias para cada lado. É uma avenida muito grande, que vai dar ao metro de Chelas. Cá em baixo tem a avenida principal. Mas aquela avenida que é muito larga. E eu olhei, não vem ninguém, é capaz. E eu vou a atravessar, e quando vou chegar a meio, eu ouço chamar o meu nome. E olhei para trás. Este gesto de olhar para trás fez-me parar antes do meio e passa um carro a alta velocidade. Eu não o ouvi, não fez barulho, a não ser no momento... E olha que ele era bem barulhento, a não ser no momento em que ele passou à minha frente. Se eu tenho continuado, ele tinha-me atropelado e ele nem me tinha visto. Nem eu o tinha visto a ele. E eu tenho várias coisas, várias histórias assim. Quem é que nos chama? O Senhor Santo Espírito. Quem é que nos desperta de noite? Quem é que nos chama de noite para orar? O Senhor Santo Espírito. Às vezes chama o nosso nome e nós acordamos, não é? E quando é uma voz muito suave, é a voz de criança? Pode ser uma voz de... Pode ser, é uma forma de nos chamar a atenção. Uma voz mansa, delicada, como se fosse a voz de uma criança. Pode ser, é uma das formas de nos chamar a atenção. Outras vezes, puxar do pé, o esticão no pé, e nós acordamos, porque às vezes o cansaço é tanto que não ouvimos. Mas Ele fala connosco. Ele fala connosco. Dá-nos sonhos, dá-nos visões. E isto são manifestações do Senhor Santo Espírito. Talentos, dons, capacidade. Por exemplo, uma pessoa que não sabe falar uma palavra de alemão e de repente vê-se num aeroporto na Alemanha à espera de um voo de transição, estou a dar um exemplo, e fica um bocadinho baralhado, sabe que tem que ir para o portão não sei quê, mas olha e é tudo, parece que tem todas as batatas nas bocas. E de repente tudo faz sentido, as letras parecem todas, tudo em português, e a pessoa entende tudo o que lá está e começa a ir na confiança. Vocês estão a compreender? A evidência de falar em novas línguas tem 2 vertentes, por exemplo, que é um dos dons do Espírito Santo. Tem a evidência de falar em novas línguas, de nós falarmos a linguagem celestial. Nós não a compreendemos, nós não a entendemos, e é só entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus. O diabo não entende, por isso é que ele, nestes tempos modernos, quer impedir as pessoas, pondo-lhes medo, para não serem batizadas no Espírito Santo. Ou então, se são, não acreditam que estão a falar a linguagem celestial, querem pensar e processar tudo com a cabeça. Ou se falam, têm medo de falar e não praticam, não louvam a Deus em línguas, não adoram a Deus em línguas, não transformam essa capacidade, esse dom do Espírito Santo de Deus numa coisa do dia-a-dia, que deveria de ser. E depois temos o outro lado, falarão em novas línguas. Quer dizer que onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá, o Senhor nos capacitará para falar a língua local. Isso já aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Não foi no russo, mas foi quando eu fui à Rússia. Não vou dizer que eu falava mal inglês, eu falo bem inglês, graças a Deus, mas aquela fluência necessária para pregar a palavra estava ali um bocadinho curta, falta de prática, falta até de vocabulário bíblico. Como é que eu... Está aqui uma coisa... Está uma unção. Como é que se diz unção? Anointing. Ok, anointing. Hoje eu sei. Como é que eu... Não é? Sei lá, podíamos usar uma palavra qualquer que não se adapte corretamente ao momento. Vocês estão... Uma expressão portuguesa que traduzida para inglês e as pessoas ficam tipo, o que é que ele está a dizer? Não faz sentido.
Vocês estão a perceber? Mas quando eu comecei a pregar lá, de repente eu tornei-me fluente em inglês e fluente em inglês bíblico. E foi muito fácil da moça que me estava a traduzir perceber tudo o que eu estava a dizer. Isso é um dom de Deus, não é meu. Parecia eu a falar com a pastila dele, como é que ela te chama? Com quem? Com a senhora que é da pastilanesa. Ah, é da pastilanesa? Do Paquistão, paquistanesa. E a gente entendeu. Olha, por exemplo, Eu cheguei em casa e disse, olha, estive a falar com a avó do Aldino. É que tu falaste com a avó do Aldino? Não sei, a gente entendeu. a avó da minha mulher, quando falava com os pais do meu cunhado, que são holandeses, eles entendiam-se. Ela em português, eles em inglês e Eu holandês. nem sei o que é que disse, mas sei que ela Pois. entendeu e que ficou lá. Espera aí, eu beber. Ela às vezes só lhe diziam: comeram bem, têm fome, querem comer mais, leca, 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 olha, dá aí mais que eles comem. Eles comiam, pronto, entendem-se bem. Dom do Espírito Santo de Deus. E sempre nos dá a revelação, sempre nos dá a capacidade. Olha uma coisa, e isto serve até para aqueles que são às vezes mais introvertidos, mais, não vou dizer tímidos, mas aqueles que são assim mais fechados, não é? Fazer amizades com facilidade ou conseguir contactar com as pessoas com facilidade é um dom de Deus. É um dom de Deus. Não quer dizer que de repente sejam os maiores amigos e que confiemos plenamente na pessoa. Mas sermos afáveis, sorridentes, que a pessoa fale connosco e nós falemos com a pessoa, mesmo sendo estrangeira, é sinal de que nós temos o Espírito Santo de Deus e eles reconhecem em nós algo que faz a ligação. Vocês estão a compreender? Fixam-se em nós porque vem o brilho, vem a luz de Deus, vem a luz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Joel 2, voltamos lá que é importante, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Ou seja, porque é que Joel separa as pessoas dos servos, dos escravos? Porque os escravos não eram considerados seres humanos. Então, para que não houvesse dúvidas que era sobre toda a carne, Joel menciona esta parte e diz que é mesmo sobre velhos, novos, assim, tipo meia-idade, escravos, não escravos, sejam eles quem forem, ele derramará sobre cada um de nós o seu Espírito. Versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ok? Portanto, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É a coisa mais normal do mundo vermos pessoas que ainda não têm Jesus com talentos para cantar, para construir, desenhar, engenheiros, arquitetos, malta que mexe em computadores como quem mexe no cubo de Kubrick, sei lá, coisas que não... Por exemplo, para mim, uma equação de matemática é um problema para a vida. Vai ficar ali para resolver porque eu não consigo resolver. Enquanto se calhar para eles é difícil fazer um poema, eu faço um poema em 5 a 10 minutos, por exemplo, ou um texto, ou um estudo. Há pessoas que falar em público é difícil. E há outras que se calhar estar atrás de uma câmara é a coisa mais fácil do mundo. E para mim, se calhar, já estou super destreinado e desabituado. Vocês estão a compreender? Portanto, há talentos e cabe a todos. É só para os crentes? Não, é para todos. E por isso é que Deus abençoou o seu povo. Ele escolheu o povo judeu como sendo o seu povo. E o judeu é um povo que é próspero por natureza. Costuma-se dizer
que mesmo que ele só tenha fósforos já acendidos, ele consegue vendê-los e fazer dinheiro. Vendem sal em salinas, chapéus de chuva no deserto. Fazem coisas extraordinárias. Lembra-se? Também vende areia no deserto, exatamente. E ainda vos digo mais. O maior produtor de laranjas do mundo era o Brasil. Não sei se vocês sabiam disto. Mas já não é. É Israel. Porque pegaram no deserto do Jordão e desviaram um pouco da água do Jordão para fazer irrigação e plantaram laranjais. Toda a gente dizia que era impossível, mas o que é certo é que são as melhores laranjas do mundo e vendem frescas, congeladas na hora, aquelas que são levadas para todo o mundo em aviões frigoríficos e barcos frigoríficos e vendem, que é uma coisa louca. Portanto, imagine como é que um povo que vive no deserto torna-se o maior produtor de um fruto que precisa de água abundante, que geralmente é só fim de outono, princípio de inverno, e eles têm o ano todo. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, lá está ele a enaltecer Israel. Não, é um facto. Eu não estou aqui para enaltecer nenhum povo. Se fosse para enaltecer um povo, enaltecia o povo português, que da casca de uma árvore faz coisas extraordinárias. E não só rolhas para garrafas, hoje já faz calçado, carteiras, leques, brincos, porta-chaves, cintos, faz tudo e mais alguma coisa. Capas de livros, tudo. Da casca, assim, capas de livros, da casca de uma árvore, que é a cortiça. Portanto, não venham dizer que nós não somos um povo esperto dos cabeças, porque somos um povo inteligente, que ainda não entendemos que temos esta capacidade dada por Deus, que temos esta capacidade e temos uma característica que falta a muita gente neste mundo, que é a empatia e o sermos afáveis. Nós recebemos bem toda a gente gosta do nosso país. O brasileiro tem sol o ano todo, mas eles gostam mais do nosso sol cá. Porquê? Não sei. Eles lá dizem que, por exemplo, São Paulo, uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, mais habitantes que Portugal inteiro. Mas dizem que o sol lá não é igual ao de cá, porque os prédios são muito altos e as ruas ficam escuras. Mas depois vêm a Portugal, mesmo no meio dos arranha-céus, e estão encantados com o sol. O pastor Jonas adora peixe. Ele come peixe no Brasil. Mas diz que comer o peixe de cá não tem nada a ver com o peixe de lá. Nós temos coisas que Deus nos deu, que não é para enaltecer, é para dar glórias a Deus, para dar glórias a Ele. Vocês já repararam a quantidade de sardinha que nós comemos e a sardinha não para de nascer no mar? Como é que Deus faz estas coisas assim? Talentos que Deus dá, coisas que Deus dá, através do quê? Do seu Espírito. Podia ser melhor? Podia. Podia ser maior? Muito maior. Se a nação se unisse e se estivéssemos todos debaixo da presença do Senhor Santo Espírito. Mas, infelizmente, eu penso que isso só vai acontecer quando todos estivermos na Cidade Santa. Até lá. Temos que ir fazendo a nossa parte. Como? Vamos nós, que somos o templo do Espírito Santo, fazer o nosso esforço para nos enchermos da presença de Deus, para sermos faróis no meio da escuridão, sermos nós as fontes que jorram água viva para os outros e sermos o exemplo para aqueles que nos rodeiam. Porque há muito boa gente aí que lhes falta orientação, lhes falta ensino, lhes falta uma palavra que diga assim: não faças isso. Mas eles também podem ouvir a voz do Espírito de Deus como eu. Sim, é verdade. Mas muitos deles têm a consciência já cauterizada, a consciência queimada pelo pecado.
E por que não nós sermos usados pelo Espírito de Deus, sermos a voz da consciência dessas pessoas? Darmos conselhos. E dizer à pessoa, olha, a vida é tua, mas eu se fosse a ti não fazia isso. Por causa disto, disto e disto. E aí podemos pôr aquela pitada da palavra de Deus. Olha, aos olhos de Deus isso não é bom. Vocês estão-me a compreender? E olha que, para esta malta que ainda não tem Deus, ao princípio, é 5% de Deus, 95% da nossa opinião. E à medida que eles vão crescendo no conhecimento de Deus, vai haver uma altura que é 5% da nossa opinião, 95% da palavra de Deus. Vocês estão a compreender? E isso só resulta, só dá fruto, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Rios de água viva fluirão de nós. Os outros vão ser saciados dessa presença de Deus. Os outros vão ser inundados da presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós entramos nas lojas, elas ficam cheias. Estavam vazias, de repente ficam cheias. É o quê? É o perfume que você usa, é o batom. É o batom que eu uso. Não, é a presença de Deus. As pessoas telefonam e querem falar connosco. E você às vezes até diz, não me atenção a falar com esta pessoa. Mas essa pessoa reconhece em nós o Espírito Santo de Deus. Ele tem mais sabedoria. Ele tem sempre uma palavra amiga. Ele tem qualquer coisa para me dizer. Deus vai-se usar dele. Usa-te de mim, Senhor. Às vezes, irmãos, tenho que ser sincero convosco. Nós oramos na nossa oração diária a Jesus e a Deus Pai e dizemos, Senhor, usa-te de mim. Faz-me ser um vaso nas tuas mãos, um canal de bênção. A seguir telefonam-nos e nós dizemos, não apetece falar com esta pessoa. E estamos a desperdiçar o que estivemos a pedir a Deus. Eu ouvi lá uma colega a falar uma coisa, eu não tenho paciência para aquilo. Fala, dá a tua opinião. Às vezes é preciso ouvir uma voz que diga assim, eu nunca faria isso. Porquê? Porque eu depois não me ia sentir bem. Aquelas pessoas que vão ao supermercado e vêm lá à banca da fruta. E passam pelas uvas e vai uma uvinha. Vais comprar uvas? Não, foi só para provar. Nós lá no hospital temos uma mercearia e há sempre alguém que faz isso. Houve um dia, não sei se eu, nesse dia estava assim com os pés virados para fora, ou para cima, ou para o lado, não sei. A pessoa foi, uma uvinha, e eu à frente da moça da caixa perguntei assim, as uvas é para levar também ou não? Não, foi só para provar. Mas esse cacho já falta uma uva. Achas justo a pessoa que vier comprar um cacho que lhe falta uma uva? E a pessoa diz, já com ar irritado, foi só para provar, foi só uma uva. Ou seja, as pessoas não gostam, mas aquela ideia fica. Esta situação já passou mais de um ano, e quando ela me vê lá na mercearia, diz-me logo, não estou a comer uvas. Mas ficou. Olha, o gajo que quando vai à mercearia, não se pode dizer gajo, não é? Olha o senhor gajo, quando vai à mercearia, não come as uvas. Pois não. E faço questão de não provar. Acho que não é justo. Mas vocês compreendem? Não, acho que... Não. Tem mexer e tudo. Mas eu não acho justo. Eu também não ia gostar de saber que alguém, antes de mim, teve a mexer naquilo e a comer e não sei o quê. Pego no cacho de uvas e já cá faltam umas 7 ou 8. Olha, eu quero um desconto neste cacho de uvas, faz favor. Não cortam, puxam, fica lá aquela... Pois, mas percebem o que eu estou a dizer? Ou seja, isto parte de nós fazer a diferença. Passar pelas pessoas no corredor e dizer, bom dia. Mas não me respondem. Mas fizeste a tua parte.
Eu digo bom dia, as pessoas não me respondem e tu continuas a dizer bom dia porque a educação é tua. Se os outros não respondem, é um problema deles. Segurar a porta para as pessoas, ceder o lugar às pessoas de idade no autocarro, no metro, nos transportes públicos, no elevador. Você vê a pessoa a correr e você não estica a mão para a porta não fechar. Eu conheço pessoas que até ficam a carregar no botão para a porta fechar mais depressa. Que não fecha, digo já. Mas isto é parte de nós. Mas isto são atitudes. Atitudes que revelam o meu ser interior. Ora, se eu quero que brotem rios de água viva do meu ser, a minha fonte não pode estar suja com coisas que não trazem bom testemunho. Vocês estão mentiras, mentirinhas brancas. Eu estou sempre a falar com ele. Eu estou sempre em contacto. Mas não falo com a pessoa há meses. Por exemplo, estou aqui, não é? Exato. Mas é para vocês perceberem que o que faz a diferença entre tudo o resto e o Senhor Santo e Espírito são os pormenores. Sendo Ele tão grande, há bocadinho eu falava com vocês sobre aquela passagem. E o seu séquito enchia o templo. Que no hebraico, séquito significa também orla do manto. Um Deus tão grande que se importa com os pormenores. E é aqui que eu vejo que o nosso Deus é um Deus vivo. É aqui que eu vejo que Ele é um Deus que não está estático, está em movimento. E por isso Ele não se submete ao tempo. O tempo é que se submete a Ele. Porque Ele está nos pormenores do amanhã, está nos pormenores de hoje e esteve nos pormenores de ontem. E são esses pequenos pormenores que podem fazer a diferença da vitória na tua vida e na minha. Ou da derrota. Se for para a derrota, a gente chama-lhe as raposinhas, que comem as raízes, que eu tenho ensinado sobre isto. E o que é que eu faço às raposinhas para que comem as raízes? Não vou matá-las, porque são bichos. Criaturas de Deus. Mas vou cercar melhor a minha vinha. Vou resguardar melhor as raízes da minha vinha. Vou reforçar aquilo que o Senhor me deu e vou proteger, guardar o meu coração. O que é que diz a Bíblia em Provérbios? Sobre tudo o que eu devo guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as decisões da vida, as saídas da vida. Quais são as decisões de vitória? São as decisões baseadas no Espírito Santo de Deus. Decisões baseadas na Palavra de Deus. Quem é que me está a entender? Então, e mais uma vez ainda não saí da primeira página do meu estudo sobre o Espírito Santo de Deus. O Samuel Doutoriano dizia assim uma vez na Escócia: se eu pregasse sobre o Espírito Santo de Deus 3 vezes por dia, todos os dias, durante um ano, eu não esgotava tudo o que eu tenho para dizer acerca do Espírito Santo de Deus. 3 vezes por dia, 52 semanas, 365 dias por ano, vezes 3 reuniões, e ele não esgotava o assunto. Ele é maravilhoso. Ele é magnífico. Ele é amoroso. Mas também é justo. É santo. É puro. É exigente. Ele é a essência de Deus em ação na nossa vida. Ele é o alarme contra o erro. Ele é o antídoto contra o engano e contra a mentira. Ele é a vacina
contra a cegueira espiritual. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo estar cega espiritualmente. O Senhor Santo Espírito, quando Ele vive em nós, Ele funciona como um radar, uma bússola, um GPS, que sempre nos indica se aquilo que estamos a ouvir é ou não é a doutrina santa, única e verdadeira de Deus. Irmãos, eu, com muita frequência, se eu estiver a ouvir um vídeo e ouvir o pregador e ele está a falar a palavra de Deus, supostamente, e se aquilo que ele está a dizer não vem de Deus, eu começo a ficar inquieto e perco a vontade de o ouvir. Normalmente, o primeiro sintoma que eu sinto é a voz dele começa a me irritar. Depois, eu não gosto de pregadores que quando estão a ministrar, que façam isto. Eu hoje tenho algo muito importante para vos dizer, mas depois nunca diz o que é. E eu vou-vos ensinar isto, e está 30, 40, 60, uma hora a falar naquilo que vai ensinar, e chega ao fim e nunca diz o que é. Eu vejo muitos pregadores brasileiros a fazer isto. Vídeos que estão mais preocupados em a pessoa pôr gosto e subscrever, até apontam para os sítios, do que eles ensinarem a verdade. Enchem os vídeos com palha. Porque se você não souber a verdade, vai andar enganado. Olha que novidade. Por isso é que eu estou a ouvir o vídeo. Qual é a verdade? E a verdade é que liberta. E anda ali com chavões, e anda ali, e quando você vai a ver, a montanha pariu um rato. E não é nada. Vocês estão a compreender? Portanto, ou então, estamos a ouvir a palavra de Deus, estamos a ouvir doutrina, mas aquilo é uma doutrina aguada. Sabe o que é aguada? Quem é que já bebeu vinho com água? Para render mais. Aquilo fica assim uma coisa... mas isso é diferente, não é? Para render, mas não, eu não sou apreciador de vinho, mas aquilo fica assim um bocado, não é? Ou eu gosto mais deste exemplo. Do que é que os espantalhos são feitos? Normalmente. Mas eles têm que ser postos numa estaca. O que é a estaca? Normalmente a estaca é a verdade, a doutrina. Tira a doutrina e a palha que o cai. E o espantalho não se segura. É o melhor exemplo que eu tenho para vos explicar porque é que é perigoso. E o Espírito de Deus, a mim, deixa-me inquieto. A voz começa a me irritar. Começa a fazer um zumbido e o meu nariz começa a ficar assim. E às vezes estou a ouvir e eu começo... isto já não me está... Não, isto não é de Deus. Salta para outro. Vai para outro sítio. Porquê? Porque Ele é o nosso radar. Ele é o nosso alarme. E, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, não seremos enganados. Não seremos enganados. Por isso Jesus dizia assim, por outras palavras, o mesmo que eu estive a dizer este tempo todo. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quando outra voz que fala e não fala, e outra voz quer dizer alguém que fala qualquer coisa que não seja verdade, as ovelhas não ligam. E eu sabe que eu vi um vídeo a semana passada muito engraçado de um fulano que tem um rebanho com mil ovelhas, 1.200 e tal ovelhas. Todos os dias há ovelhas a parir. Portanto, aquilo está sempre... Nascem 7, 8, 10, 12, lá vão 10 ou 12 vendidas. Aquilo anda sempre ali naquele equilíbrio. Umas vezes é mais umas vendidas, outras vezes nascem mais umas tantas. Então.
entre 1200 a 1250. É um rebanho enorme, tem um terreno, uma coisa. Você pensa que ele anda a correr atrás dela? Ele tem uns 7 ou 8 cães para orientar as ovelhas. Mas ele, de longe, e olha que havia um vale grande a separar ele, onde ele estava, das ovelhas. Ele lá gritou lá um grito para elas, tipo, Chiquinho, as bichas de repente viram-se todas para trás. Tipo, olha, ele está ali. E eu pensei, eia pá, eu já tinha visto isto acontecer com 10. E até um pastor que tem 140 ou 150 que anda lá, sempre nos terrenos à volta do hospital onde eu trabalho. À hora que eu saio, elas estão sempre a atravessar a estrada. Lá temos nós que esperar sempre. E eu acho impressionante como elas sabem a voz dele. E andavam pessoas ao pé desse pastor. E então ele chamou, mas elas não vieram, porque ele não deu o comando de chamar. Olharam para trás, olharam para ele, mas a ervinha era boa, continuaram. Sabe que a ovelha que berra, um bocado que perde. Continuaram a comer. Então, haviam 3 moças que estavam lá com ele, mais um jovem, e cada um fez o mesmo som que ele, mas com a voz deles. Os bichos nada. É que nem sequer pararam de comer. Viste? De repente o pastor vai e diz assim, o comando para voltarem. Lá dá o comando. Estavam a comer, meia volta, pumba, e vem, e a correr. Então, quando Jesus diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, conhecem a voz de Jesus, porque ele tem um bom microfone, um bom amplificador chamado Espírito Santo de Deus. Quando você fala a palavra de Deus com o coração cheio do Espírito Santo de Deus, qualquer pessoa, ouça bem, mesmo os mais perdidos, eles reagem. Há uns que reagem bem, ouvem e dizem, ai que palavras tão bonitas. Nunca ouvi uma coisa destas. Outros dizem, está calado, está para aí a falar. Porquê? Porque o que está neles é que reage. Os que reagem mal, você já sabe que maior é o que está em si do que aquele que está no mundo. Mas eles têm que reagir ao seu Senhor. As outras são as que andam sedentas por Jesus. E se calhar andam à procura dele nas borras de café, nos búzios. Olha, irmãos, eu búzios só se forem saladinha de búzios. Andam à procura de Jesus nas conchas do mar. Andam à procura de Jesus nas cartas, no fundo de um copo, na ponta de uma pistola. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Mas estão sedentos. Ouça bem o que eu lhe estou a dizer. Esses estão sedentos da verdade, estão sedentos do amor e da justiça de Deus. Do amor e da justiça de Deus. Porque Ele é justo. Às vezes as pessoas dizem, não, pastor, Deus é só amor. Não, Deus é amor e é justiça. Porque se Ele não fosse justo, se Ele não fosse justiça, nós não podíamos ser perdoados. Onde é que está a justiça? Está nele próprio, que morreu por nós na cruz do Calvário, fazendo-se pecador por nós. Vocês estão a entender? E é assim que se passa mais de 1 hora a falar do Espírito Santo de Deus, e se a gente pudesse, continuávamos até à meia-noite. Mas amanhã temos um compromisso em Évora. E temos que ir para a caminha cedo, porque o Vitinho já está a chamar. Vamos orar? Paizinho querido, obrigado por esta escola bíblica, obrigado por esta igreja, obrigado por este povo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, que sempre abunda em nós.
Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos desviamos. Perdoa-nos, Senhor, quando nos esquecemos de Ti. Tem compaixão e misericórdia de nós, Senhor. Acampa-te ao nosso redor. E, Senhor Santo e Espírito, nós queremos verdadeiramente rios de água viva a brotar de nós. Brota em nós, Senhor, e através de nós. Enche-nos, Senhor. Espírito do vivo Deus, vem sobre mim. Espírito do vivo Deus, vem sobre mim. Molda-nos, muda-nos, toca-nos e enche-nos. Espírito do vivo Deus, vem sobre mim. Obrigado, Senhor, obrigado. Derrama a tua unção e do teu poder sobre cada uma destas pessoas, sobre cada um daqueles que estiveram a ouvir esta escola bíblica, Senhor. Enche-nos, Senhor, molda-nos, muda-nos, toca-nos, sara-nos, transforma-nos, Senhor. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém.